Muito boa noite. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o patrocínio da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Temos como boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Sociedade Espírita Esperança de Gramado, e hoje abordaremos o capítulo 2 do Evangelho, O Meu Reino Não É Deste Mundo. Convido a todos para que juntos elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, agradecendo mais essa oportunidade de encontro, rogando a bênção de luz, do discernimento, para que cada um de nós consiga, através das reflexões desse estudo, avançar um pouco mais nessa longa caminhada evolutiva e nos permita aproveitar da melhor forma possível essa encarnação. Que assim seja. Nosso tema de hoje, Meu Reino Não É Desse Mundo, é o capítulo 2. Como já havíamos anteriormente comentado, os 4 primeiros capítulos do Evangelho são a base, são alicerces que fazem parte do estudo como um todo. Eles são necessários, são pré-requisitos para que compreendamos todo o resto. Esse capítulo está baseado em versículo 33, 36 e 37 do capítulo 18 do Evangelho de João. João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos, então, lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Vejam bem que passagem tão significativa, no momento crítico da vida de Jesus, o momento em que ele estava preso, já prestes a ser torturado e morto, não sem antes ter dado muitos avisos do que aconteceria. Ele sabia e tem no Evangelho a narração do que aconteceria a ele. E mesmo sabendo de tudo, ele, como um cordeiro de Deus, a gente chama cordeiro, justamente o cordeiro se entrega ao holocausto sem reclamar, sem chorar, sem... O cordeiro vai como diz, vai como um cordeirinho para o matadouro. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, prestes a ser sacrificado, não sem receber torturas pesadas antes, e ser morto, crucificado. Não é? Esse homem se encontra com Pilatos e em nenhum momento ele tenta fugir, em nenhum momento ele tenta se desculpar ou jogar a culpa para alguém. Ele encara o seu destino como grande homem não, né? Como o verdadeiro semideus que é, né? Jesus transcende completamente a humanidade,
ao contrariar o instinto de sobrevivência que rege as nossas vidas, né? E nós, seres humanos, temos tanta dificuldade, né, em lidar com os nossos instintos. Jesus, não que Jesus tenha sido criado um anjo perfeito, não. A doutrina espírita explica, Jesus é uma criatura como cada um de nós. No entanto, ele é provavelmente o irmão mais velho do que nós e que já avançou, já trilhou seu caminho evolutivo a um tal nível que hoje ele é um co-criador com Deus, hoje ele é diretor do desenvolvimento do planeta Terra, é o maior espírito que já esteve entre nós, e ele vem, no momento adequado, trazer a sua mensagem segundo a revelação, como já vimos na semana passada, Moisés a primeira, Jesus a segunda. Então Jesus vem trazer seu testemunho, principalmente da lei de amor, ainda para nós, ainda hoje, estamos talvez muito longe de compreendermos esse amor cósmico que Jesus fala e prega e vive. Nós temos a pista, o nosso Evangelho explica que a piedade de cada um de nós é a porta pela qual esse amor entra. A capacidade de nos importarmos com a vida alheia, que consequentemente nos leva a um segundo passo, que é o passo de ajudar a quem sofre. E esse passo se chama caridade, e a caridade no nosso nível de evolução é amor. Obviamente que no nível de Jesus, esse amor transcende a tudo que conhecemos ao ponto de entregar a sua própria vida para nos trazer esse ensinamento, trazer esse modelo de comportamento aliado à verdade, aliado a uma vida maior, uma vida mais profunda. Então Jesus, diante de Pilatos, entregue ao povo pelos judeus, ele questionado, dizendo se ele era rei dos judeus, se ele responde o seguinte: meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, as minhas gentes não teriam me deixado cair nas mãos dos judeus e dos romanos. Dessa maneira ele desmistifica o pensamento recorrente entre os judeus que imaginavam que o Messias seria um libertador material, que ele libertaria o povo hebreu do jugo romano. Na verdade, Jesus é um libertador muito mais amplo, porque ele liberta o ser humano da ignorância e do estágio primitivo da evolução. Não que isso seja um mal, um problema, é um nível que nós temos que passar. Nós somos criados simples e ignorantes, estagiamos em muitos reinos, finalmente chegamos ao reino humano quando adquirimos individualidade e consciência. E desse momento, então, como humanos, nós iniciamos a nossa jornada evolutiva rumo a Deus. E desde os primórdios dessa evolução, quando éramos talvez seres das cavernas, primitivos, violentos, guiados basicamente pelos instintos, vamos evoluindo. Segundo a lei de amor nos informa, nós passamos dos instintos à sensação e da sensação aos sentimentos. E dos sentimentos, o mais elevado, o mais nobre, é o amor. Então, Jesus veio para ser o caminho, a verdade e a vida, o modelo de comportamento pelo qual nós encontramos o processo de avanço
nessa longa jornada evolutiva. Muito bem. Então Jesus desmistifica a crença, né, dos judeus que achavam que ele era um libertador material. Não, ele é um libertador espiritual. E diz: meu reino não é deste mundo. Pilatos então pergunta: és, pois, rei? E Jesus, com o seu amor à verdade, diz que veio para testemunhar a verdade e que ele é um rei. É um rei de fato, né? Rei, também vamos encontrar nas páginas da doutrina espírita o que chamamos de hierarquia espiritual. Aliás, a única hierarquia que existe, hierarquia do progresso, do avanço moral de cada indivíduo. E quanto mais avança, mais elevado se torna esse espírito e mais ascensão ou mais capacidade de se impor vibratoriamente a todos os outros. Evidentemente que o espírito chega a um determinado nível que, mesmo podendo se impor, ele não se impõe, ele não utiliza de uma força que seria talvez improdutiva. Ele procura pelo esclarecimento, ele, olhando no fundo do coração, da mente de cada um, trazer os elementos terapêuticos capazes de nos fazer compreender e nos fazer amadurecer nessa trajetória. Então, Jesus, num momento tão grave, tão difícil, dá uma lição inesquecível. E a gente faz esse comentário todo em função da alta significação. Mas no nosso capítulo, ele está focado na questão de o meu reino não é deste mundo. Essa colocação de Jesus, ela é básica na nossa trajetória, na nossa cultura espiritualista. Porque, vejam bem, senhores e senhoras, uma pessoa que é materialista, que acredita que a vida se desenrola no seu aspecto mais importante, mais significativo no mundo material, essa pessoa, ela vive para a matéria, ela vive como que esquecida das amplas possibilidades que a vida maior nos proporciona. Vejam, senhores, que a doutrina espírita afirma que nós somos espíritos encarnados. Nós não somos um corpo físico que tem um espírito, não. Nós somos um espírito que utiliza um corpo físico e vai utilizar por algum tempo como instrumento de progresso, de aprendizagem, como forma de pouco a pouco ultrapassar pela experiência, pela oportunidade do livre-arbítrio, de formar um caráter, uma personalidade que, à medida que se purifica, que se despe das impurezas, dos aspectos mais primitivos, né? Esse espírito, então, ruma para níveis superiores. Há um tal momento em que esse espírito já não necessita mais reencarnar-se para aprender. Ele já começa um outro nível de aprendizagem que ocorre inteiramente no mundo espiritual. Então, quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, ele está falando do mundo espiritual, do mundo, vamos dizer assim, verdadeiro. Não que o mundo material não seja verdadeiro, mas ele é como que um campo de provas. A gente gosta muito da figura do exílio. Não o exílio político, não a fuga, mas sim, como era comum no Brasil,
há décadas atrás, que as pessoas deixavam o Brasil e moravam alguns anos nos Estados Unidos ou em países da Europa. E lá se submetiam a trabalhos braçais, a trabalhos que aqui são pouco valorizados e que naqueles países mais desenvolvidos poucas pessoas queriam fazer, mas que, no entanto, pagavam relativamente bem em razão da diferença cambial. Então, a pessoa ia para os Estados Unidos, passava 2 anos lá trabalhando alguma tarefa braçal, num país diferente, com uma língua diferente, uma cultura diferente, sendo muitas vezes tratado com desdém, né? Comendo as sobras e morando em quartinhos, mas adquirindo crédito, adquirindo os dólares, que quando esse cidadão voltava para o Brasil, ele voltava com uma quantidade de dólares suficientes para comprar uma casa, abrir um negócio, ajeitar a situação da sua família. Isso foi muito comum por muitos e muitos anos aqui no Brasil. Quem é um pouco mais antigo lembra disso. Então, essa metáfora ela se presta perfeitamente. Então, o mundo espiritual é a nossa pátria, é o nosso lar. E de lá nós encarnamos, viemos para um país diferente, aonde encontramos dificuldades, aonde temos que sofrer algumas privações, mas é um período rico de aprendizagem, de cultura, de valores, de créditos, aonde o espírito que consegue ter consciência do que está fazendo, ele consegue voltar à sua pátria verdadeira com muitos créditos, com alegria de ter podido vencer e retornar aos seus familiares, ao seu ambiente natural, com maiores créditos. Então, meu reino não é desse mundo, fala disso. Fala desse mundo espiritual que todo cristão conhece vagamente. As religiões tradicionais, até por conta que são religiões que têm seu início na antiguidade, eles trabalhavam com os conhecimentos da época dos judeus, né? E esses conhecimentos, por muitos e muitos anos, permaneceram estagnados. Então, essas pessoas faziam, e algumas ainda fazem, a ideia de que o mundo espiritual fosse algo etéreo, fosse um lugar onde os anjinhos andavam voando, batendo asinhas de uma nuvem para outra, numa proposta totalmente incoerente, infantil, ingênua até, sobre o que seria o plano espiritual. Até porque não existiam informações, então entende-se que nessa época o ser humano ele estava mais tentando frear os seus instintos e a sua busca por sensações, tentando encontrar valores mais elevados em termos morais. E, na verdade, as questões religiosas eram um freio contra esse excessivo primitivismo do ser humano. Então, no tempo aprazado, depois da Revolução Industrial, do Iluminismo, depois que a razão humana começou a ter um peso maior na vida de cada um, vem o Espiritismo e, através de uma demonstração prática dos próprios espíritos, através da codificação de informações valiosíssimas trazidas por eles, começamos então a desvendar e a conhecer a verdadeira terceira revelação. Então, Moisés vem a primeira, Jesus a segunda, e o Espiritismo traz a terceira revelação, que é essa chave de compreensão desse mundo que Jesus refere, das relações dos espíritos
os espíritos entre eles desencarnados, os espíritos entre os encarnados, e dessa forma todos nós, espíritos desencarnados ou encarnados, fazemos parte de uma grande escala evolutiva, na onde, vinculados a regiões espirituais, a famílias espirituais, nós progressivamente encarnamos, aprendemos, amadurecemos e retornamos para os nossos países espirituais, vamos dizer assim, para o reino espiritual. Então, é importante para que a gente compreenda o que o Espiritismo, o papel que o Espiritismo cumpre, é justamente de trazer esses elementos, trazendo informações precisas e preciosas a respeito do funcionamento da vida no plano espiritual. Então chegamos a conhecer, recomendo a todos, quem não leu ainda o livro Nosso Lar, que leia. Tem muita gente